Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Que Deus abençoe o seu dia. Nesse dia, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao coração de você, de cada um a qual está assistindo esse vídeo, amém? Todos os dias, né, eu venho aqui trazendo a palavra do Senhor e eu creio que o Senhor vai falar com você nesse dia, porque aquilo que você precisa saber, descobrir, está em Deus. Às vezes, nós procuramos respostas, né, da nossa forma, do nosso jeito, a nossa maneira, no nosso tempo, mas eu quero dizer que a resposta certa chega no momento certo e vem dos lábios do Senhor, que é a palavra de Deus. E quantas vezes você, assim como eu, quer tentar encontrar resposta fora, mas hoje Deus ele diz através da sua palavra aquilo que você precisa, você vai encontrar é na minha presença. E esses dias a qual nós estamos enfrentando, né, são dias de inverno aqui em São Paulo, são dias frios, mas o Senhor, ele tá nos sustentando no meio desse frio todo, né, dessa friagem que nós estamos passando aqui em São Paulo. E aonde você mora tá frio? Qual estado que você está? Comente aqui nos comentários o estado que você está e se tá frio também, porque aqui em São Paulo tá bastante frio, né? Mas o Senhor vai nos sustentando nesse tempo de inverno, vamos dizer assim, né? O Senhor me trouxe uma palavra aqui que eu quero compartilhar com a sua vida, e essa palavra está no livro de Salmos, capítulo 22. E nessa palavra fala a respeito, né, do sofrimento de Jesus na trajetória dele, a qual ele precisou passar a sua trajetória, né, para cumprimento da vontade de Deus, mas também fala, né, depois que teve o sofrimento, Jesus ele triunfa através da vitória, porque ele foi fiel até o fim. E na palavra de Deus diz que se nós formos fiéis até o fim, o Senhor nos dará a coroa da vida, a qual ele tem nos prometido desde a fundação do mundo. Então, se você está passando por algum problema, eu creio que se essa palavra chegou até você, você deve estar passando sim por alguma aflição. Algo está te oprimindo, algo está tentando paralisar os planos do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te dizer que ninguém tem poder, nenhum inimigo vai ter poder se você se afirmar na palavra do Senhor, se você permanecer posicionado naquilo a qual o Senhor diz em sua palavra, né? Na palavra de Deus diz assim, ó, não é pra gente fugir do inimigo, né? Jesus, ele não fugiu dos seus inimigos, mas o Senhor deu para ele estratégias para que o inimigo não viesse a tocar nele antes do tempo do cumprimento da vontade de Deus. E na nossa vida é assim, às vezes você está querendo fugir, né, do seu inimigo. Às vezes o inimigo, gente, não é nem os de fora, mas é o da nossa própria casa. E às vezes nós temos vontade de fugir, né, dos nossos inimigos, mas Deus ele diz através dessa palavra aqui que não é para você fugir, não é para você desaparecer, não é para você querer resolver as coisas, né, a sua maneira e do seu jeito, que você não vai conseguir. Mas é para você se posicionar na palavra do Senhor, porque Deus ele vai te dar força, você vai vencer, você vai conseguir, né, ter estratégia de Deus para vencer essa batalha a qual o Senhor está permitindo com que você passe, amém? Então Jesus ele não fugiu, mas ele permaneceu posicionado. E aí, o seu posicionamento trouxe, né, o livramento a qual Jesus sempre precisava ali, no momento em que ele estava sendo perseguido, rejeitado, muitas vezes caluniado, muitas vezes afrontado, né? Isso porque Jesus ele só fazia coisas boas, ele só fazia o bem, mas mesmo assim o inimigo sempre afrontava ele para que ele viesse a querer a desistir. Mas o Senhor não nos deu espírito de temor nem espírito de covardia. Se você permanecer na palavra de Deus, em vez de você fugir da sua casa, do seu trabalho, desses relacionamentos, o Senhor que vai fazer o inimigo bater em retirada, e não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que está falando para você
nesse dia. E eu vou estar lendo aqui o Salmo 22, e esse Salmo 22 diz assim, ó, o salmista dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu clamor e não me auxilias? Meu Deus, eu clamo de dia e de noite, e tu não me ouves? De noite e não tenho sossego? Porém, tu és santo, o que habitas no lugar sagrado, entre os louvores oferecidos de Israel. Em ti confiaram, nossos pais confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou como um verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confio no Senhor, que ele o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste quando eu ainda estava no seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alonges de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos inimigos, touros me cercam, fortes touros rodeiam-me. Abriram contra mim a boca, como um leão que despedaça e que ruge, como águas que me derramarei. E todos os meus ossos te desconjuram, meu coração é como cera, com angústia, derrete-se no meio das minhas entranhas. Minhas forças secou-se como uma casco de barro. A língua se me pega ao paladar, e puseste-me no pó da morte, pois os cães rodeiam-me. Um bando de malfeitores cerca-me, transpassam-me a mão e os pés, porém poderia contar todos os meus ossos. Veem-me e ficam encarando-me, repartem entre si minhas vestes. Mas tu, ó Senhor, não te alongues de mim minha força, apressa-me em socorrer-me, livra minha alma da espada, minha predileta, da força do cão. Salva-me da boca do leão, desde as pontas dos bois selvagem. Salva-me da boca do leão. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da congregação. Glória a Deus, aleluia. Então, nessa palavra aqui, Deus ele está falando aqui, é um salmista, na verdade, que está falando, o salmista Davi. Ele está falando aqui do sofrimento a qual Jesus ele passou, ele padeceu. E houve momentos aqui, né, que Jesus ele estava tão angustiado, tão oprimido, tão cercado por inimigos, que ele pensou que Jesus pensou que Deus tinha abandonado ele. O tamanho do sofrimento a qual ele estava passando. E nesse momento Jesus ele olhava para um lado, Jesus ele olhava para o outro, Jesus ele olhava à sua frente, Jesus ele olhava atrás e ele não via quem pudesse o livrar. E nessa palavra o salmista diz que havia ali como se fosse bois selvagens, fortes touros, que havia ali cães, leões, né? Como se fosse bestas feras ali, cercando o salmista, cercando Jesus, esperando para tragar ele. E eu quero dizer que muitas vezes, na sua vida e na minha vida, às vezes, acontece justamente isso. E tudo isso que estava acontecendo, na verdade, com Jesus, não era porque ele queria, não era porque ele foi a vontade dele, não, ele simplesmente estava cumprindo a vontade de Deus. E na nossa vida muitas vezes será assim. O Senhor, ele vai permitir essa sensação, essa circunstância na minha e na sua vida, para que a gente entenda que Deus, ele é nosso baluarte. O Senhor, ele é a nossa torre forte, a qual nós podemos contar, nós podemos confiar. E é justamente nesse momento que Jesus ele olhou para frente, para trás e para os lados, que não havia ninguém que pudesse resolver o problema dele. Ele clamou, ele falou com quem poderia resolver o seu problema, e somente Deus poderia
resolver o seu problema. Então Jesus ele falou: livra a minha alma, no capítulo 22 de Salmos, versículo 20. Livra a minha alma da espada, livra a minha vida dos cães, do leão e dos bois selvagens, das bestas feras, para que eu venha glorificar o seu nome. Então, Deus ele me trouxe aqui com essa palavra para dizer para você que pode todo mundo não te compreender nesse momento que você está passando na sua vida de tribulação, de dúvida, de tristeza, de temor. Às vezes você está passando um momento que nem mesmo você está compreendendo na sua vida, mas é nesse momento em que o Senhor, ele mais se revela à nossa vida. E se você começar a fazer aquilo a qual o Senhor, ele tem falado na sua palavra, buscar refúgio nele, através da oração, através do clamor, né? Através do posicionamento com o Senhor, ele vai ser aquilo que você precisa, né? Então, nós precisamos entender que muitas vezes nem o vizinho seu vai poder resolver o seu problema, porque às vezes os problemas eles não são fora apenas, mas são internos, né? Porque no momento do deserto o Senhor ele revela quem é você. O Senhor vai se revelar para você mostrando o propósito dele na sua vida. O Senhor vai mostrar a sua árvore genealógica, né? Aquilo que estava agindo na vida dos seus pais, que está tentando ter legalidade na sua vida para agir na sua vida. E nesse momento também o Senhor vai revelar quem é você, né, em Deus, qual é a sua verdadeira identidade. Então, nesse momento a qual Jesus, ele estava passando aqui, ele estava passando por um momento muito desafiador, o mesmo momento que você está passando também. Mas eu quero dizer que depois desse momento a qual Jesus, ele estava passando, que ele buscou força no Senhor, que ele se revestiu da presença de Deus, que ele se posicionou em Deus, Deus ele veio, se revelou a Jesus, se manifestou a Jesus. E ele se fez o que? Vitorioso, cumprindo a vontade de Deus, né? E diz a palavra do Senhor que que Jesus ele se assentou à direita de Deus Pai. Ele foi glorificado, né? Ele ocupou o seu lugar que era devido, né? Depois daquele sofrimento todo de honra, de desprezo, de humilhação, porque nessa palavra diz aqui, ó, a respeito de zombaria, de desprezo, de humilhação. Ele estava se sentindo confundido, sozinho, abandonado. E por isso que ele estava clamando a Deus, para que Deus não demorasse a responder às suas orações. Então, depois que Jesus passou tudo aquilo, diz a palavra do Senhor que ele se tornou vitorioso e se tornou vitoriosa. E eu quero dizer para você, nesse dia, que independente daquilo que você esteja passando, busque forças no Senhor. Ore a Deus, Deus ele responde a nossa oração. O Senhor ele pode resolver o seu problema, a qual ninguém pode resolver. E principalmente, o Senhor ele traz calmaria no meio da tempestade, no meio da guerra, no meio da luta, né? Nessa palavra diz que Jesus estava buscando ali refúgio em Deus, porque ele sabia que seria necessário ele cumprir a vontade a qual Deus ele tinha sobre a vida dele. E na nossa vida é assim, a gente precisa entender, né? Você precisa entender, assim como eu precisei entender muitas vezes, que não adianta a gente irmos nem para a direita, nem para a esquerda, não adianta você pensar que você pode fazer algo, né? Sem Deus, porque é o Senhor que determina como será o nosso nascimento, o tempo que nós vamos permitir ficar aqui, o tempo que nós vamos partir daqui, e ele também, ele se torna a nossa paz, o nosso refúgio, mesmo em momentos desafiadores, momentos de guerras, de luta, de opressão, de tristeza, de angústia, né? E principalmente o Senhor, ele se torna aquilo que os homens não podem ser na nossa vida, né? Então, em diversas palavras aqui na Bíblia, em diversos textos bíblicos, mostra que homens e mulheres de Deus, né, passaram por provações, né? Eu lembro que na palavra do Senhor diz que Pedro, antes de assumir ali o seu ministério, o seu chamado, né, a sua designação, Pedro ele negou a Jesus, porque Jesus estava sendo ali preso para ser, né, morto e crucificado. Então ele ficou morrendo de medo, ele negou a Jesus, falando que não conhecia Jesus por 3 vezes, né?
E isso me faz também entender que muitas vezes você tem negado a Jesus, não por uma vez, mas por mais de 3 vezes, mas mesmo negando Jesus no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, né? No fundo do seu íntimo, você sabe que somente Jesus ele tem aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto precisa na sua vida, né? Então, por diversos versículos bíblicos, o Senhor mostra que nesse mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter que passar pela angústia para ir vir a cumprir a vontade do Senhor. Mas na palavra do Senhor diz que se nós permanecemos em Deus, nós vamos ficar firmes. Nós não vamos ser confundidos, nós não vamos ser envergonhados e principalmente nós não vamos ficar, né, sem a presença do Senhor, essa presença tão restauradora que pode nos trazer a paz, né, o conforto, o equilíbrio e principalmente a provisão a qual nós tanto precisamos na nossa vida, né? E Jesus, o salmista, no capítulo 20 diz assim, ó: livra-me, Senhor, da espada. Livra-me, Senhor, da minha espada e da força dos meus inimigos, né? Agente de execução. Então, Deus ele está falando também através dessa palavra aqui que existem, né? Uns seres que estão agindo ao derredor dos escolhidos do Senhor, para que o propósito de Deus não venha se cumprir. Mas através dessa palavra, eu me posiciono para dizer que nenhuma arma forjada prevalecerá na nossa vida, que nenhum ataque do inimigo prevalecerá sobre a sua vida, que nenhum ataque, nenhum cerco, né, sairá vitoriosos os inimigos a qual tem cercado a sua vida. E se for necessário, o Senhor ele vai abater, ele vai paralisar, o Senhor ele vai colocar as suas mãos, o Senhor entrará, né, com uma ação para poder paralisar essa força maligna para que a vontade do Senhor ele venha se cumprir na sua vida. Então Jesus ele passou por todas essas coisas e você está passando por isso, mas eu quero dizer através dessa palavra que da mesma maneira que Jesus ele passou e ele saiu vitorioso, vitoriosa, né? Nós também sairemos vitoriosos e vitoriosas das provações, das lutas e principalmente desses processos a qual o Senhor tem permitido com que você venha passando nessa vida. E no Salmo 23 diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia, né, pelas águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Por amor ao seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor e na presença dele, de Deus, para todo sempre. Então o Senhor nesse dia, através dessa palavra, ele diz que ele tá te guardando, ele tá te livrando. O Senhor permite, né, que muitas vezes você passe pelo que você tá passando, por essas coisas a qual são desafiadoras sobre a sua vida, mas o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Ele vai te guiar, ele vai te guiar em águas tranquilas, ele vai refrigerar a sua alma, vai tirar a angústia, vai tirar a opressão, vai tirar a tristeza, vai tirar a dor, vai tirar tudo aquilo a qual o inimigo ele tem tentado oprimir a sua vida. E o Senhor diz que ele derrama, ele unge no dia de hoje a nossa cabeça com o seu óleo, o cálice dele transborda, porque Deus diz aqui que certamente ele nos traz misericórdia e bondade sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos, sobre os planos dele na nossa vida, amém? Eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje, né? O Senhor, ele quando traz uma palavra, o Senhor, ele não erra de endereço. Então o salmista, ele clamou ao Senhor, né? E o Senhor é o único que pode nos responder.
agir ao nosso favor. E hoje ele age ao nosso favor, ele não só ouve, mas ele também traz resposta e ele paralisa a ação do inimigo contra as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra. Louvado seja e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Ô Pai, nos guarda, Pai, nos livra, Pai, dos inimigos, dos caluniadores, né? De todo leão, Pai, de todo cão, de todo boi selvagem, Senhor, de todos os nossos inimigos, meu Pai. Coloque anjos nos guardando, nos livrando de todo mal. Blinda a nossa casa, blinda a nossa vida, blinda a nossa família. Nos posiciona estrategicamente, nos cobre com teu sangue, Pai. Ô Pai, que o Senhor venha nos guiar, né? As águas tranquilas, refrigera a nossa alma, tira a tristeza, tira a angústia na alma, tira a tristeza do coração, tira todo pensamento negativo, toda a opressão, tira tudo aquilo que se tornou como um peso na nossa alma, na nossa vida, no nosso corpo, Pai. Entra com refrigério, Senhor, e principalmente, Senhor, eu te peço, seja o nosso escudo, seja a nossa pave, seja o nosso broquel, Pai, para que nenhum dardo do inimigo venha penetrar na nossa vida, na nossa energia, na nossa mente, na nossa família, nos teus planos sobre as nossas vidas e nos traga vitória, Pai, da mesma maneira que Jesus foi vitorioso. Eu digo e eu profetizo que nós também seremos vitoriosos e vai se cumprir a sua vontade, Pai, na nossa vida. Desde já eu agradeço, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. Você que está aqui, né, assistindo essa palavra, medite nessa palavra no dia de hoje, Salmo 22 e Salmo 23, que fala, né, que Jesus, o Messias, ele teve que passar, mas ele também saiu vitorioso daquilo a qual ele estava passando. E eu profetizo que a nossa vida será assim também. A gente vai passar, mas eu profetizo que nós já somos vitoriosos. O Senhor já nos deu a vitória e nós precisamos tomar posse do poder da vitória, a qual o Senhor Deus já nos deu através de Jesus Cristo, porque nada pode contra a vontade do Senhor, o poder de Deus e principalmente aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida, a vitória, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje, se inscreva no canal, se você não é inscrito no canal, né? Compartilhe essa palavra com outras pessoas também, seja um instrumento de Deus na vida dos outros, assim como eu estou sendo na sua, né? Seja você também um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, tá bom? Deus já te deu a vitória e eu creio que o Senhor já trouxe calma, alívio ao seu coração e à sua alma no dia de hoje, tá bom? Se posicione no Senhor, busque mais a Deus, leia a palavra, tire um tempo no seu dia para você estar em oração, em comunhão com o Senhor e principalmente em silêncio para você ouvir aquilo a qual o Senhor ele vai te falar, as orientações dele sobre a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã estarei aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.